Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. Bom galera, o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje vai ser do canal do Aizen. É uma crítica, aparentemente, ao vídeo que eu fiz aqui no canal Anti-React do canal Cronosfera. Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque tá num formato diferente agora, a forma que eu apareço aqui, de início do normal que eu faço aí geralmente do React, porque primeiro eu quero comentar algumas coisas com vocês, que eu acho que são muito importantes sobre esse assunto, e esclarecer algumas coisas também. Em primeiro lugar, eu vou esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas tiveram sobre o meu react ontem, sobre o canal Cronosfera e sobre algumas coisas que eu concordei com o Guto e a galera por isso me pediu para assistir o vídeo do Aizen. Tanto por uma falta de informação que eu não passei para vocês, tanto por uma falta de interpretação de alguns de vocês também. Eu acho que eu também me limitei muito a passar algumas informações que deu a entender que eu estava comentando outra coisa. Bom, primeiro vamos começar pelo fato de que eu não assisti Tate no Yusha. Beleza? Eu não assisti esse anime, então toda a base que eu tive de conhecimento sobre ele, naquele momento, foi o vídeo do Guto, ok? Segundo, meu intuito naquele momento não era questionar alguma coisa relacionada à liberdade de expressão ou qualquer coisa do tipo. Era apenas, de uma forma narrativa, questionar se uma obra está fazendo algo que é certo ou não, e também de questões aí morais e éticas que eu vou entrar mais nessa discussão mais para frente, mas não diretamente discutir a questão da liberdade de expressão ou da censura ou qualquer coisa do tipo. Eu, na verdade, tento fugir bastante desse assunto aqui no canal, porque é um assunto que, assim, eu gosto muito de discutir esses assuntos, mas não são assuntos que eu gosto de discutir no canal. Entende? Mas, tanto que já teve vídeos aí do canal Cronosfera, como por exemplo, acho que o último vídeo dele sobre racismo e One Piece, eu gravei o react desse vídeo e eu não consegui postar. Tanto que algumas pessoas no WhatsApp do canal lá sabem que eu falei, né, que tipo, tinha gravado e ia dar treta e tal, na época, só que acabou que o vídeo não saiu. Eu acabei não querendo postar porque eu fui muito profundo ali na questão dos questionamentos contra o que ele acreditava. Eu realmente não consegui, tipo, não comentar os assuntos que estavam ali, como foi nesse vídeo, eu consegui ficar de boa e só tipo, aprender a história do anime, ver se ela fazia sentido numa linha narrativa e ver se eu concordava com aquelas coisas ali que estavam acontecendo e sendo feitas, fugindo totalmente da parte da liberdade da expressão, etc. Lá eu não consegui, então eu acabei pensando em não postar e acabei nem postando, né? É um vídeo que daria muito certo com certeza se eu tivesse trazido, mas infelizmente não deu, aí acabei não trazendo porque não deu pra absorver aquelas informações e não falar, e como eu falei demais, eu achei que não era o conteúdo necessário aqui pro canal. Não que eu não opine sobre as coisas que eu vejo, você sabe muito bem que quando eu vejo alguma coisa que é ruim ou que eu não concorde, sempre eu trago, mas eu tento fugir dessas questões um pouco mais ideológicas ou de algum viés político, religioso, etc. aqui no canal, porque não é a ideia objetiva do canal, digamos assim. Mas então o assunto agora que eu quero introduzir para começar falando com vocês vai ser diretamente falando sobre... De primeiro lugar, falando sobre a liberdade de expressão. Por que eu quero falar sobre esse assunto com vocês? Porque eu vi que tem muita gente nos comentários que não entendem muito o conceito da liberdade de expressão. Ou não concordam comigo. Isso não tem problema nenhum. Mas é bom a gente conversar sobre esse assunto para a gente entender um pouco melhor. Então eu espero que todo mundo que esteja assistindo agora esteja com a mente aberta para aprender e para ensinar também, porque eu vou fazer alguns questionamentos aqui. Eu quero ver como vocês respondem esses questionamentos, para entender como vocês pensam e também para que vocês entendam como que eu penso. Não é porque eu tô aqui como autoridade, sendo a pessoa que é dona desse canal, que está transmitindo a informação, que eu sou a pessoa que está trazendo a verdade. Eu posso estar errado ou certo da mesma forma que vocês podem estar errado e certo. Eu só peço que vocês tenham a mente aberta para ouvir as informações aqui que eu vou trazer para vocês, as opiniões e etc. Eu quero que vocês também falem aí sem vergonha, sem nada, nos comentários o que vocês acharam, o que vocês também pensam sobre o assunto, porque é interessante esse assunto, eu acho muito legal, eu gosto, como já falei, eu gosto de debater esse tipo de assunto, mas não no meu canal. Mas hoje resolvi trazer porque realmente ficou mal interpretado ali a forma que eu comentei lá no vídeo do Cronosfera. Também vou ressaltar uma partezinha antes de continuar sobre os comentários do vídeo do Cronosfera novamente. Vou deixar isso aqui bem esclarecido para vocês não se confundirem durante o vídeo, qualquer coisa que eu fale. Não assisti o anime, toda a base que eu tive sobre o que acontece no anime foi o que o Guto falou, não sei se o que ele falou faz coerência ou ele foi uma pessoa ali que trouxe a informação de forma manipulada para parecer que aquilo dali realmente é muito mais pesado do que realmente é. Então a base que eu tive foi aquilo dali, o objetivo foi questionar de forma narrativa e de forma ética os que eu considero certo e errado, porque querendo ou não dá pra mim dividir uma coisa da outra quando eu vou questionar uma obra. Se tem alguma coisa que eticamente eu não gosto, eu não vou conseguir, tipo, não, vou fingir que não existe e só olhar pro resto, não consigo. Mas foi esse o questionamento. Também não concordei com um negócio que ele falou sobre
a liberdade da autora fazer a obra diretamente, falando sobre, por exemplo, aquele assunto da guria que fingiu que foi abusada por ele, mas na verdade não foi, e o Guto disse que não deveria ser feito esse assunto. Quando eu discordei desse assunto com o Guto, eu em seguida falei ali que isso daí não é um problema da autora, isso daí é um problema de quem assiste aquela situação ali. E sim, existem pessoas que se influenciam muito por esse assunto e acabam fazendo coisas erradas, com certeza, por causa que, ou fortalecendo na mente delas aquela informação como sendo uma informação correta, mas isso ainda assim continua sendo um problema de quem assiste e não um problema de quem cria o conteúdo, ou seja, não tem a necessidade da pessoa ser cancelada por isso, apesar de ser uma coisa assim que, tipo, eu particularmente não botaria numa obra minha, mas isso aí é uma opinião pessoal. Bom, vamos entender um pouco sobre a liberdade de expressão. Antes de continuar, algumas coisas aqui eu vou fazer uns questionamentos e vou pedir para vocês pausarem o vídeo e comentarem embaixo a opinião de vocês sobre cada um dos tópicos, beleza? Fica mais interessante assim para mim entender o que vocês pensam, para me ver se até o final vocês vão entender o que eu penso, se vocês pensam como eu penso, se vocês estão abertos a questionamentos e tal, e também fazendo questionamentos a que vocês não escutem opiniões de uma pessoa e levem como uma verdade absoluta, porque muita gente faz isso, muita gente gosta às vezes muito de uma pessoa e leva essa pessoa como uma pessoa que está ali para transmitir a verdade e a pessoa não se questiona. Eu vejo muitas pessoas ouvindo as informações e as informações que elas escutam já é mais que o suficiente para elas aceitarem aquilo dali como verdade absoluta. Eu tenho um problema que eu tinha que estar olhando para essa câmera, eu fico olhando para a tela aqui porque eu tô na tela, tá ligado? Me desculpem se eu não conseguir ficar olhando para a câmera sempre. Bom, então tenham mente aberta para falar, comentem, para questionar, comentem aí embaixo as coisas que eu vou perguntar e eu vou começar perguntando para vocês o que é liberdade de expressão para vocês. O que é liberdade de expressão para vocês? Pausem o vídeo e comentem. Bom, vamos primeiro entender a palavra. Primeiro vamos entender a palavra liberdade de expressão. Bom, podemos ver que tem duas palavras quando a gente fala liberdade de expressão. São duas palavras que, se a gente separar, nós temos diretamente um contexto diferente, porque a liberdade puramente dita, ela é diferente da liberdade de expressão ou de apenas a própria expressão, apesar da expressão ela fazer mais sentido com a própria liberdade junto. Bom, por quê? Num contexto humano, a gente tem a liberdade, eu acredito pelo menos, que a gente tem a liberdade de expressão antes de tudo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês conseguem agora, daí onde vocês estão, proibir que eu me expresse? Vocês não conseguem proibir que eu me expresse. Eu posso agora, se eu quiser aqui, falar qualquer coisa. O que impede que eu fale qualquer coisa? As leis, a ética, ou seja, o crime. Aquilo que é considerado crime que não permite que eu passe uma certa linha. E o que é o crime? Bom, o crime são várias coisas que eu não quero entrar nesse ponto do crime diretamente falando, mas o crime é que diretamente são várias coisas dependendo da localização, do lugar que tu vive, porque o crime, por exemplo, que é no Brasil, não necessariamente é igual nos Estados Unidos, na Bélgica, no Japão, Canadá, etc. Cada local tem a sua visão. Existem os direitos humanos que são basicamente quase que unânimes aí no que é considerado uma visão completa por país, mas cada país possui eticamente a sua forma de pensar. Apesar de hoje em dia estar um pouco mais unido dessa forma. Ou seja, o limite da liberdade de expressão, ele é a ética e o crime. Esse é o limite. E o que deduz o que é ética e crime é os países, é a moral, etc. São as coisas, os conceitos que nós vamos criando conforme nós vamos aprendendo e evoluindo. E são conceitos que nós sempre vamos criar. Nunca vai existir um consenso sobre o que é exatamente ética, sobre o que é exatamente moral, sobre o que é exatamente o certo e o errado. São coisas que nós vamos aprendendo para sempre, sempre melhorando ou, quem sabe, até piorando. Mas por que de início eu comecei a separar essas duas palavras, separar a palavra liberdade e expressão? Porque provavelmente em algum momento da história, a palavra liberdade ela tem que ser adicionada a algum outro contexto para a gente entender onde está a nossa liberdade realmente. Porque, por exemplo, a gente não possui uma liberdade completa. A gente pode fazer basicamente o que a gente quiser, dentro dos limites, sei lá, financeiros, etc., que nós tivermos, a gente pode fazer o que a gente quiser, porém, leis existem para serem respeitadas e as leis já foram entendidas por nós que elas tiram a nossa liberdade. Então a gente não precisa dizer eu tenho liberdade. Não, eu tenho liberdade desde que eu respeite o outro, desde que eu respeite as leis. Agora, a expressão veio para se unir à palavra liberdade para a gente ir para outro lado, para a gente se expressar, porque as pessoas, quando perceberam que elas não podiam se expressar de forma física, de forma liberal realmente, elas começaram a procurar um tipo de liberdade de fala, a liberdade do pensamento, a liberdade da fala,
E aí vem a palavra liberdade de expressão, provavelmente foi por contextos assim que ela foi criada, mas que também foi criada além de limites, que é, como eu já falei, a ética e o crime. Quando vocês conduzirem essa liberdade de expressão para um crime, vocês não vão conseguir utilizar da liberdade de expressão para se proteger, porque elas não são a mesma coisa. Não tem como a liberdade de expressão ela ser uma 100% e a ética ela ser 100% ao mesmo tempo. É praticamente não, é impossível. Porém, entra um contexto também que vale adicionar, que no Brasil nós temos esse problema. No Brasil aqui nós temos um limitador que é o Estado para dizer que essa liberdade de expressão ela foi dada para nós pelo Estado, né? Que isso é um problema também. Porque, por exemplo, Estados Unidos eles comentam que não, isso estou falando do Estado dos Estados Unidos, eles comentam que a liberdade de expressão não é uma coisa que foi dada para ti. É uma liberdade, é uma coisa que tu tem, é uma essência, é uma necessidade, uma coisa que é tua e nada nem ninguém pode tirar ou cessar essa liberdade tua. Eles não têm cláusulas que especificam o que é uma liberdade de expressão, é simplesmente liberdade de expressão. As pessoas fazem algo, liberdade de expressão e ponto. No Brasil não é assim, tem especificação para questões políticas, questões religiosas, questões de imprensa, etc., que fazem com que dê um adicional ali de onde está essa liberdade, e o Estado também diz que ele nos dá, ou seja, se ele diz que ele nos dá, ele também pode tirar a qualquer momento. Isso é um problema que meio foge um pouco do debate democrático, porque meio que é o Estado ainda te impondo, dizendo, ó, tô te dando essa liberdade, mas eu posso te tirar a qualquer momento. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês, depois que eu fizer, pausem o vídeo e comentem aí. Vocês acham que democracia e justiça, elas são igualmente iguais? Elas são iguais? Vocês acham? Comentem aí para mim. Bom, elas não são iguais exatamente como a liberdade de expressão e a ética, elas não são a mesma coisa. Por quê? Porque se vocês, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma questão que onde algo democrático pode não ser justo ao mesmo tempo. Como, por exemplo, vocês podem pegar, vamos supor, um país que maioria seja homens. E essa lei, ela vai ser uma lei que vai dar vantagens para as mulheres. Só que os homens todos resolveram votar contra. E as mulheres, sendo uma minoria nessa democracia de voto, vai acabar perdendo essa votação. Isso é justo? Bom, se a lei era justa para elas e não prejudicava a nós, era uma lei justa. Mas, democraticamente, essa lei não vai passar porque a maioria são homens que não querem aprovar essa lei. Então, a democracia e a justiça não necessariamente elas andam juntas. E por que eu quero comentar esse assunto também? Porque aqui nós entendemos que o assunto ele é muito mais complexo do que parece. As pessoas acham que é pura e simplesmente falar, entender, liberar e fazer o que quiser. Cara, assim, existem coisas pela lei, pelo que são considerados crime, que são coisas que nunca vão ser levadas em consideração como um respeito, como por exemplo, uma atitude racista, que já é aceita pela lei, pela sociedade em si, que é uma atitude abominável, uma atitude criminal, uma coisa que é inafiançável, como por exemplo racismo. Por exemplo, outra coisa também que tu não pode justificar com a tua liberdade de expressão, por exemplo, aquele cara ali ele é abusador, mas ele nasceu assim. Acontece, é coisa da vida dele. Não é assim que funciona. Tem coisas que são criminais, tem coisas que são abomináveis, tem coisas que não são honestas, justas dentro do que é considerado crime. Entra um problema aí, entra um contexto que é uma coisa que foi criada há algum tempo atrás aí, faz um bom tempinho na verdade na sua ideia, mas ele começou a se progredir um pouco mais nos últimos anos, que é, por exemplo, o politicamente correto. Por quê? O politicamente correto ele vem de uma forma totalmente errada. Totalmente errado, esse é o problema. O politicamente correto ele vem para adicionar detalhes dentro disso que nós chamamos de lei para dizer o que é certo e errado. E esse é o problema, porque isso abre brechas para que tudo o que nós, do que eu aqui, do que vocês estão me assistindo, qualquer pessoa no mundo considera errado, se torne algo criminal, algo abominável. No final de contas, aí a gente vai ter que calar a boca, basicamente, ou talvez até calar a boca ser considerado um crime, porque tem pessoas que não querem ouvir o teu silêncio, né? Agora vamos abordar mais uma parte que também é relacionada à liberdade de expressão, que é um assunto que tem acontecido muito frequente ultimamente, que acho que até é o assunto talvez aí principal que tem feito com que as pessoas questionem e discutam sobre esse assunto. Acredito até que tenha sido um dos pontos que fez aí o Guto
parar para pensar em achar alguma obra que ele precisasse questionar por esse assunto ser um assunto muito na boca das pessoas ultimamente, que é a parte da liberdade de expressão sobre o caso que aconteceu com o Monark e o iFood. Eu acho que todo mundo está por dentro sobre esse caso, mas também tivemos alguns outros, como por exemplo com o Bolsonaro comentando sobre a vacina da AIDS e o Facebook banindo ele, sobre, por exemplo, teve um jogador, um apresentador, eu não me lembro muito bem agora quem era, mas também foi sobre uma opinião, se não me engano, homofóbica, que ele foi demitido, alguma coisa assim. Bom, vamos comentar sobre esse assunto, sobre a liberdade no que aconteceu aí, a cada uma das situações, sobre o cancelamento, que é a palavra usada aí bastante para limitar aí, de acordo com algumas pessoas, a liberdade de expressão de outras pessoas. Bom, primeiro, vamos entender a funcionalidade dessas situações. Primeiro, o iFood está certo em abandonar o Monark, o Flow, pelas atitudes que eles acham que o Flow teve? Respondam aí nos comentários. Outra coisa, o Facebook está certo em banir o Bolsonaro pelos comentários, ou melhor, a live dele, pelos comentários que ele fez? Comentem aí. E o programa de TV está certo por demitir esse cara por opiniões homofóbicas? Comentem aí. Bom, ao meu ponto de vista, sim. Ao meu ponto de vista, para os três, é sim. Por quê? Eu diria que assim, quando nós estamos falando de empresas que são pessoais, são empresas privadas, são suas, são de alguém ali que está abrindo aquela vaga para que tu entre nelas, elas têm o direito de decidir se vão continuar contigo ou não, se vão aceitar que o que tu está fazendo dentro da plataforma delas é certo ou não. Eu só acho que, logicamente, deveria ter uma informação melhor, uma coisa que ensinasse mais, algum tipo de informação na qual a pessoa soubesse, olha, isso aqui, mesmo que eu ache certo eu comentar, eu queria ter minha liberdade, eu não vou comentar, porque a plataforma que eu vou usar me proíbe de comentar isso. Claro que existe o outro ponto também, que é, por exemplo, o iFood, ele já provavelmente sabia quais eram as opiniões ali da galera do Flow, então ele tinha que já saber muito bem onde ele estava entrando muito antes, porque ele provavelmente foi muito pela fama do podcast, querer valor monetário, sem pensar nessas outras ideias, e quando chegou o momento propício, porque estava na cabeça de muita gente, eles atiraram isso em cima deles ali. Não que eu concorde com a atitude, vale lembrar, né? Eu não acho que o Monark seja racista por causa da opinião que ele teve lá sobre a liberdade de expressão para pessoas até que falam coisas racistas. Eu discordo totalmente. Uma pessoa que está sendo racista, objetivamente sendo racista, é uma pessoa que está agindo de forma criminal. Ela está cometendo um crime. Então eu acho que essa pessoa tem sim ter a liberdade dela cessada, porque ela está agindo contra a lei, entende? Mas eu não acho que ele seja racista por essa opinião dele, porque ele está lutando pela liberdade de expressão e não a favor da pessoa dizer que racismo é uma coisa certa e a gente aceitar como sendo certo. Que também vem a questão do presidente, né, que foi ali cancelado também pelo Facebook, né, porque eu acho também certo, novamente, uma plataforma privada na qual tem o direito de decidir se vai ou não vai continuar com aquelas palavras ali, se vai aceitar ou não vai aceitar, e também, novamente, levando em consideração que os comentários dele são negligentes de uma das principais, a principal, melhor dizendo, figura atualmente aí do país, com comentários negligentes sobre uma situação que não faz sentido nenhum se comentar assim que haja provas que no outro dia ou até no mesmo dia foi refutada pelo próprio país no qual ele tinha comentado sobre esse negócio da vacina da AIDS, que isso levou até hoje aqui no Brasil muitas pessoas morrerem por Covid. Então é uma questão de negligência de uma autoridade gigante falando para pessoas, olha, não tomem a vacina que cura, e é comprovado. Até hoje, se não me engano, saiu a notícia que São Paulo ou Rio de Janeiro, não me lembro, foi uma cidade aí que não teve morte nenhuma no dia, né? Agora que eles estão com um número de vacinados grande, se eu não me engano, já estão até em 100% numa idade muito boa. Então, vacina funciona e a pessoa está sendo negligente para fazer pessoas serem influenciadas a não usar, que eu conheço muitas pessoas que não usaram. Então, é uma informação irresponsável que age de forma criminal, porque tu acha que ele é chamado de genocida? Eu acho que é coincidência, é um contexto geral que leva a essa situação. Mas isso aí eu não vou entrar diretamente no mérito, mas eu acho que é certo, tanto pela forma da plataforma poder decidir o que ela quer ou não quer dentro dela, tanto pela forma dele ter comentado de uma forma que, ao meu ponto de vista, é uma questão ali criminal que envolve a negligência. Eu também não vou estar abordando a parte aí do cara que foi demitido, porque eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Aí vem a questão, né? Eu não entendo muito bem essa parte desse cara que foi demitido pela opinião homofóbica, porque eu nem sei qual foi a opinião no caso dele. Então, eu concordo com
o direito da empresa não querer opiniões como a dele dentro dela. É um direito da empresa. Agora, eu não sei se eles foram justos, como eu acho que foi justo o caso dos outros dois aí ter acontecido, porque era uma opinião da empresa, ela tem o direito. Não sei se nesse outro caso foi justo de certa forma. E o que eu queria também pegar é sobre um assunto, né? Pegar um gancho, já que eu estava falando sobre esses assuntos, falar sobre novamente o assunto do Monark ali no Flow, que é uma incoerência que eu percebi, que as pessoas não percebem. Porque existe uma coisa assim, ó. Vocês devem questionar as coisas, mesmo que vocês queiram que elas sejam livres. Na verdade, a base das coisas serem livres é o questionamento. Por quê? Porque as pessoas às vezes pensam que é assim, todo mundo vai ser livre para falar o que quer, e a gente só vai ouvir e dizer aqui pro amiguinho do lado que tá errado, mas aquela pessoa a gente deixa falando. Não, pelo contrário. Vocês vão dizer e mostrar que aquela pessoa está errada, vocês vão criticar. Que aí vem o caso que eu falei para vocês sobre o vídeo do Cronosfera. Eu acho que a autora deve ser cancelada e não poder criar a obra dela? Não. A obra ela tem que continuar existindo e ela pode continuar existindo de acordo com o que a galera comentou, pelo menos nos comentários, porque eu sou contra, por exemplo, a pessoa criar uma obra de forma que vai agir de forma criminal. Por exemplo, tu criar uma obra que é 100% de início a fim, mostrando o quanto é bom ser racista, o quanto é bom agir de forma racista. Isso é uma questão criminal, é uma coisa que eu não concordaria em ser criada. Mas agora nós estamos falando aqui sobre uma coisa ali que a galera me disse que não é aquela visão que passou, que ele pegou os principais pontos ali, um por um, que são espalhados, e colocou de uma forma que dá a entender que ele está querendo manipular para mostrar que a obra é só aquilo. Porque basicamente nos animes, vamos falar só de animes, mas em todo tipo de obra, possuem em algum momento algum questionamento, alguma questão ali de até, quem sabe, proteção a alguma coisa errada, mas isso não torna a obra toda um erro, até porque esse não é o contexto da obra. A gente não está falando aqui sobre um contexto de algo errado. A lei existe, por exemplo, para privar o errado de acontecer. Por exemplo, a lei não vai te prender e te dizer tu é um criminoso, como aconteceu no caso lá do Big Brother, por exemplo. Eu discordo totalmente porque eles usaram politicamente correto contra aquele cara que falou sobre o cabelo do amigo lá e depois o amigo se ofendeu, achou que ele estava sendo racista, mas não foi uma opinião racista aquilo dali. Ele se ofendeu porque aquilo dali, particularmente, ele deve ter alguns problemas ali pessoais sobre esse assunto que acabou com que ele se ofendeu, mas a atitude da pessoa não foi com esse intuito. É totalmente diferente da gente condenar uma pessoa por um racismo na qual a pessoa está agindo de forma deliberada para agir de uma forma preconceituosa. É totalmente diferente. Então é a mesma coisa para a criação de uma obra. Tu não vai proibir a criação de uma obra por causa que ela trata de assuntos delicados. Muito pelo contrário, é bom tratar de assuntos delicados. Agora, se a obra ela for pura e inteiramente, de início a fim, mostrando o quanto aquilo dali é bom, exaltando aquilo dali de forma honrosa, aí existe o questionamento. Aí vocês podem começar a questionar se aquilo dali deve ou não deve existir. Aí vem o questionamento interessante. E o gancho que eu queria pegar ali, eu meio que fugi do assunto, mas é porque eu me esqueci na hora, mas eu vou pegar ele de volta aqui, que é sobre o assunto do Monark lá, é sobre o cancelamento. Eu vou fazer um questionamento para vocês aqui agora. Vou dar primeiro uma suposição aqui de uma situação que acontecesse. Eu quero que vocês me respondam se essa situação ela é um cancelamento, ela pode gerar um cancelamento ou não, ok? Bom, vamos pegar aqui vamos pegar o Felipe Neto. Felipe Neto é uma figura interessante para a gente trabalhar sobre esse assunto. Pensa no Felipe Neto contra o Monark agora. E o Monark comentou alguma coisa, na qual o Felipe Neto discorda muito, e o Felipe Neto fez questão de ir nas redes sociais dele todas e comentar contra o Monark. Logicamente ele tem muitos seguidores, ele é o maior canal do YouTube do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele tem muitas pessoas que gostam muito dele e ele vai ter muitas pessoas indo nas redes sociais do Monark xingando, comentando contra, muitas pessoas que são logicamente doutrinadas ali por ele de forma às vezes cegamente, até sem o consentimento das próprias, porque as pessoas simplesmente, como eu falei no início do meu vídeo, gostam muito de uma pessoa e levam tudo que ela fala com absolutamente verdade, elas vão pegar e vão lá questionar o Monark. Vocês acham que o Monark ele está sendo cancelado ou ele tem a chance de ser cancelado por essa atitude? Comentem aí. Bom, já pausaram, já devem ter comentado. Agora eu vou comentar para vocês aqui. Depende. Por que depende? Porque não necessariamente a voz de uma pessoa ela serve para cancelar a opinião de outra pessoa. Muito pelo contrário, ela pode simplesmente ser uma voz crítica. Ela pode simplesmente estar querendo questionar aquela opinião porque ela não concorda. Entendeu? Agora é diferente quando a pessoa quer que tu pare de falar aquilo.
quando ela diz que tu não pode. Quando eu questiono a tua ideia com outra ideia, eu tô te questionando. Agora, quando eu digo, tu tem que calar tua boca, tu não sabe o que tá falando por uma opinião, aí eu estou te cancelando. Então, depende como isso for falado. E por que eu digo isso? Porque se a gente levar isso como contexto único e não entender todas as variantes possíveis para entender o que é um cancelamento, a gente vai parar para perceber que talvez o Monark também tenha cancelado o iFood, por exemplo. Porque quando o iFood comentou algo contra ele, na qual ele não concorda, porque para ele o iFood teve foi muito precipitado a julgar ali o caso que aconteceu com ele, que eu concordo também, eu acho que o iFood errou sobre o julgamento, apesar de eu achar que ele tem o direito de não querer a opinião que o Monark tem como opinião da empresa dele sendo unida a isso, ainda assim eu acho que eles têm o direito de não querer que a empresa dele se una ali. Eu só discordo totalmente ali com a atitude deles comentarem que o Monark é racista. Eu acho que não faz sentido nenhum. Mas o Monark também poderia estar fazendo um cancelamento. A gente poderia julgar como um cancelamento do iFood, porque a partir do momento que ele é uma pessoa também famosa, grande, que possui um dos maiores podcasts do Brasil, ele também tem influência para fazer pessoas se influenciarem a ir lá questionar o iFood, porque ele está questionando em todos os vídeos, as pessoas não quererem comprar produtos do iFood e vão comprar em outro lugar por causa que se sentimentalizaram pela situação ali que o Monark está passando pelo iFood, porque não concordam e admiram muito ele, etc. Muitas situações podem levar ao que a gente chama de cancelamento na maioria das vezes, mas na verdade não é um cancelamento, é só um debate de opiniões aí quando a gente fala dessa forma. O problema, como eu já disse, tá na vertente da pessoa pegar e dizer, tu deve ficar calado, tu não pode falar nada. Esse é o problema, a não ser que tu diga isso para um âmbito na qual consta uma situação criminal, que daí é um crime no qual não tem o que se discutir. Bom, eu acho que deu pra gente entender um pouquinho aí sobre, a minha opinião pelo menos, sobre o que é liberdade de expressão, onde estão os limites da liberdade de expressão. Como já falei, não acho que a autora deva ser proibida, até porque a galera falou que não é aquela ideia, né, que ele passou. Se eu visse uma obra na qual aquilo que ele falou ali trabalhasse diretamente com aquilo que ele falou, realmente fosse uma obra que protege o protagonista como um cara bom, fala que protege a escrava protegendo o protagonista, mesmo sendo escravizada e maltratada, vai contra as mulheres de todas as formas possíveis, bom, daquela forma que você sabe, tendenciosa, que o Guto falou no vídeo dele. Se uma obra fizesse isso protegendo dessa forma, fazendo dessa forma e mostrando que aquilo é certo, eu sim teria muitos questionamentos sobre esse assunto, e eu acredito que muita gente teria também, porque isso já não faz mais parte de uma questão de liberdade de expressão, porque daí já estamos lidando com uma situação de escravidão, de racismo, de machismo, etc, várias coisas que criminalmente são condenáveis. Bom, mas é isso aí então, galera, bora ver o vídeo aqui, já fiquei aí me enrolando bastante comentando esse assunto. Eu só queria comentar aí, dando minha opinião para vocês entenderem um pouco melhor como eu penso. Não tenho essa opinião aí de fechar a liberdade de expressão das pessoas, de cancelar as pessoas, muito pelo contrário, acho que as pessoas têm que comentarem os assuntos delas desde que elas tenham a noção do que é considerado crime e o que não é considerado crime. Mas nós temos que ter essa ideia do que é considerado crime e o que não é. Novamente, repito, tome muito cuidado com esse negócio do politicamente correto, porque isso faz com que as pessoas às vezes não tenham mais a noção do que é certo e errado. Elas acabam indo muito por o que os outros falam, porque eles estão querendo colocar na cabeça de muita gente, principalmente a esquerda brasileira, querendo colocar muito na cabeça das pessoas que essa parada de politicamente correto é o que deve ser seguido, e é bonitinho realmente na teoria de falar. O problema é que isso daí é usado como arma para cancelar só aqueles que eles acham justo ser cancelados, mas o deles nunca é cancelado, porque para eles sempre são certos, já que eles são as vítimas da sociedade, vamos dizer assim. Bom, galera, bora ver o vídeo agora, já enrolei demais aqui. Bom, pelo menos o vídeo dele não é muito longo, pelo menos eu queria comentar aí para vocês essas opiniões. Se tiverem mais alguma dúvida, comentem aí embaixo. Tenho certeza que muitos de vocês não vão concordar sobre algum assunto que eu falei aqui, mas são informações interessantes aí para vocês entenderem um pouco a forma que eu penso, para mim também entender um pouco a forma que vocês pensam, porque eu vou estar lendo os comentários de vocês. Eu vou tentar não entrar em discussão, só aviso vocês nos comentários, vou tentar não estar respondendo os comentários aí para não estar entrando em debates que eu não acho necessário. Por isso que eu também não gosto de comentar muito do assunto, porque eu gosto de debater, então geralmente eu vou pegar e vou responder os comentários das pessoas, mas eu não vou estar entrando em debate aí, eu vou estar só curtindo os comentários de vocês aí, como eu sempre faço, e lendo os comentários de vocês para entender o que vocês entenderam aqui do que eu falei. Se tiverem mais alguma dúvida, coloquem assim, vou botar bem específico para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida de como eu penso sobre algum desses assuntos, coloquem entre parênteses no início pergunta e do lado
a palavra, porque daí eu já sei diretamente que aquilo dali não é só pra mim curtir, é pra mim responder a pergunta, porque tem alguns comentários às vezes que tem tipo linhas, eu já sei que eu nem vou ler, tá ligado? Porque porra, um bagulho tem 80 linhas, nem é pau que eu vou ler, tá ligado? Aí eu já vou lá, só dou o coração e vou embora. Então coloquem ali pergunta e alguma coisa se vocês quiserem perguntar. Mas agora vamos ver o vídeo aqui dele para ver o que ele vai comentar sobre esse assunto, né? Acho que ele não vai se aprofundar tanto, acho que ele vai ser mais direto sobre a censura, né, que o Guto tentou fazer aí, que é algo que eu não quis tratar diretamente no vídeo anterior, mas agora eu tô comentando para vocês. Bora ver então, e sem mais enrolação, para pro vídeo. Esses dias pra trás, o Guto do canal Cronosfera lançou o vídeo intitulado O Anime que Devia Ser Crime. Bom, eu e o Guto somos da mesma classe, entre aspas, então como alguém que também grava vídeos pra internet, eu pensei que se tratava apenas de uma hipérbole, ele não estava realmente falando que deveria ser crime, era mais algo para chamar a atenção do público, como basicamente todo mundo aqui da plataforma faz. Mas no final do vídeo ele fala que realmente acha que se você não considerar a abordagem desse anime criminosa, ele nem tem mais o que te falar. Bom, o Guto levantou uma discussão, mas infelizmente ele não tratou de continuá-la, visto que no YouTube... Eu nem levei isso em consideração quando ele falou, porque, tipo, eu fiquei assim, tá, o Guto sempre fala, tá ligado? Se quem assiste os vídeos do Guto toda hora sabe que o Guto qualquer coisa tu é um criminoso, tu não faz isso daí eu, tipo, foda-se então. Mesmo as pessoas fazendo longos textos, tentando explicar, não só pra ele, mas pra todo mundo que assistiu ao vídeo, o porquê do Guto não só ter interpretado mal algumas cenas do anime, como ter tirado trechos de contexto pra favorecer seu ponto, ele não respondeu ninguém. Sério, tem muitos comentários falando sobre isso e nenhum foi respondido. No Twitter teve só likes e retweets em pessoas que concordam ativamente com ele, se fechando na própria bolha, ironizando os comentários e ignorando o mar de pessoas com argumentos pertinentes para a discussão. Antes de mais nada, eu não tô aqui para tentar apontar se o Guto foi ou não desonesto ao talvez, entre aspas, porque eu não sei se isso aconteceu, ter manipulado cenas, trechos e propositalmente ter feito uma ginástica mental para defender o ponto dele, e sim para passar a minha visão sobre dois temas bem importantes: a arte e sua forma de incomodar e o papel de um grande influenciador em discussões do tipo. Eu não posso tirar a razão de uma pessoa em ver uma obra que retrata racismo, xenofobia, estupro, pedofilia, criminalidade e fica extremamente irritado com isso. Mas eu não consigo apoiar uma pessoa que peça para que qualquer tema sensível que não seja do seu agrado seja excluído. As histórias, os quadros, livros, filmes, mangás, HQs e a música como obras de arte se atentam aos problemas da realidade, os expõem. Óbvio, elas não são obrigadas a fazerem isso, mas em muitos casos fazem e está completamente correto. Que vida sem graça seria se nós só pudéssemos ler histórias onde o mundo é lindo, onde tudo é perfeito e a sociedade se comporta do jeito que todos nós sempre sonhamos que ela devesse se comportar. Que baita vida de merda. Tate no Yusha não é o primeiro nem o último anime a pegar um tema sensível e usá-lo de maneira que vai incomodar o público, ao ponto dos espectadores assistirem aquilo e ficarem se perguntando, tipo, caralho, ninguém percebeu que isso é errado. Existem vários exemplos famosos disso. O que eu queria comentar aqui, como é um tema bem comum aqui no canal, talvez o mais famoso também, Dragon Ball. Não popularidade, tipo, as pessoas perceberam, não, mas popularidade porque Dragon Ball é o segundo mangá mais vendido de todos os tempos. Mas enfim, Dragon Ball é uma história de Akira Toriyama que se passa num mundo perfeito onde todos são felizes? Não. Dragon Ball tem um humor bem sujo, que flerta com algumas piadas até pedófilas, mas ao mesmo tempo ele é leve pra caralho se você comparar com outras obras. Mas não é sobre o humor de Dragon Ball que eu quero falar. É sobre o genocídio. Em um anime onde os personagens destroem planetas com os dedos, existe um ser mais tirânico do que Frieza. Ele é dono de um império militar que escraviza raças e destrói planetas. Puro genocídio. Ele não queria ser imortal na saga Nameco, porque assim ele poderia finalmente ir pro interior da Bahia, deitar numa rede e comer um delicioso acarajé. Ele queria ser imortal para que seu reinado de terror ficasse ainda pior. Quando um tema como escravidão e genocídio é colocado à frente do público, o que Akira Toriyama faz? Ele faz um membro da mesma raça que no passado foi escravizado por Frieza se vingar por todos que sofreram. Mas o que acontece com Frieza anos depois disso? Ele é revivido por Goku para ajudar em um torneio entre universos, e mesmo com os avisos de Frieza de que se ele fosse revivido, o seu reinado de terror voltaria, o protagonista não se importa. Eles vencem o torneio e Goku deixa o Frieza ir. O protagonista da história, o que deveria lutar contra o mal, deixa o maior genocida e escravocrata do universo sair pela porta da frente, para que mais planetas fossem destruídos e famílias fossem forçadas à submissão. Aqui Akira não trata só um, mas dois temas sensíveis da forma mais tosca possível. Mas o que ele deveria fazer? Excluir Dragon Ball? Pedir desculpas se alguém ficou ofendido? Mas aí você teria que levantar o ponto. Qual era a intenção dele? Era só influenciar o público a achar que um sujeito como Frieza é gente fina? Ou será que é dar mais um ponto para a discussão de se o Goku é ou não um herói? Coisa que ele mesmo não acredita que seu personagem seja. Não é só para divertir. É para levantar uma discussão.
Eu não acredito na ideia de que existam temas que não devem nunca ser colocados em uma obra. A história, mesmo se tratando de um mundo fantasioso, ainda é colocada para ser lida em um mundo real, sujo e cruel como o nosso. Não só a falsa acusação de estupro, mas a falsa acusação de uma série de outros crimes tem consequências graves no nosso mundo. Pessoas são injustamente punidas, pessoas são injustamente mortas, e você não pode fechar os olhos para isso. Você tratar isso como se fosse algo que nunca pudesse ser abordado parece não só uma visão mimada, como uma visão quase elitista. Assim como a escravidão, o genocídio, o estupro, a pedofilia, o racismo e todas essas injustiças são um problema e também deveriam ser naturalmente abordados pela arte. Eu sei que pode incomodar, eu sei que você pode se sentir esquisito ao ler sobre isso, mas o que a arte deveria fazer? Te retratar uma visão de mundo perfeito que não existe? Esperar que as pessoas fiquem prontas para isso? Mas o que é ficar pronto? É esperar que o ser humano, um animal imperfeito por natureza, se torne perfeito ao ponto de digerir essa história? Não, né? Como diria Franz Kafka, eu acho que deveríamos ler apenas aqueles livros que conseguem nos ferir, que nos apunhalam. Se o livro que lemos não nos acorda com um golpe na cabeça, por que a gente está lendo então? Eu não falo aqui especificamente do que acontece em Tate no Yusha. O anime é um isekai e esse tipo de história praticamente pouco me interessa. Eu falo sobre a arte no geral. No vídeo, o Guto não defende só que esse tema é mal colocado e não deveria ser abordado nessa obra. Ele defende que esse tema nunca deve ser abordado em nenhuma obra. O Guto, ele defende, eu vou comentar um pouco sobre esse assunto. O Guto, ele defende realmente uma coisa errada naquele vídeo dele, que é tipo, desde o momento inicial, ele defende atitudes que não devem de forma alguma serem comentadas. E isso realmente é uma forma de cancelar o assunto, é uma forma de calar a obra, de querer botar ali de acordo com as tuas convicções o que tu acha certo ou errado que seja falado ou não seja falado. Isso daí é totalmente errado quando a gente está pegando um contexto de que ele estava falando isso daquela mulher lá que inventou, que foi abusada, por exemplo. Ou quando a gente pegar um contexto que é o que o canal do Aizen aqui está comentando agora sobre, por exemplo, temas delicados de serem comentados. Porém, eu tenho um adendo a esse assunto, que é o que eu vi no comentário do Guto. Não sei se necessariamente é o que acontece na obra, pelo menos da forma que ele falou, se ele colocou de forma sensacionalista, que é uma coisa que eu não concordo, que é exatamente o que eu comentei antes de assistir aqui o vídeo do Aizen, sobre falando que se a obra trabalhasse com alguns pontos eu não concordaria, que é o ponto de tornar a atitude errada o certo. Porque não tem problema, vamos supor aqui, vamos pegar uma obra que trabalhasse puramente com escravidão. Uma obra que trabalha puramente, mas puramente com escravidão. Ela vai mostrar ali as pessoas escravizadas sofrendo, sei lá, tentando fugir, morrendo, sendo assassinadas, sabe? De início a fim isso daí. Isso não é um problema. Isso não é problema nenhum. Entendam que não é sobre isso que eu estou falando que não deve ser feito. Agora, você pegar uma obra que fala sobre a escravidão e colocar ali o escravo apanhando, o escravo sofrendo, familiares dele sendo mortos pelo patrão, e o escravo amando o patrão, o escravo sendo subserviente ao patrão por vontade própria, mostrando, dando uma romantização para aquela cena, para uma pessoa que está passando por algo que humanamente é impossível acontecer, um personagem criado para ser um idolatrador daquele patrão que maltrata ele, como que foi o que o Guto comentou no vídeo sobre a guria que é maltratada por o cara que é o dono dela e que menospreza ela e a existência dela, e ela ainda assim diz que ele não faz nada contra ela ainda assim decide voltar a ser escrava dele. Entende? São assuntos que agora estão lidando com uma forma irreal da nossa realidade. Não são assuntos que são delicados e têm que serem comentados. Eles estão agindo de uma forma que é um crime. Entendeu? Eu posso, por exemplo, aqui agora parar e falar para vocês muito assunto sobre o racismo, pegar aqui uma história violenta que aconteceu em alguma situação de alguma época de racismo e de escravidão, e falar pra vocês aqui uma parada absurda sobre esse assunto, falar que, nossa, tipo, explicando, né, como foi essa parte da história, mas vocês nunca vão ver uma parte da história comigo chegando aqui falando, olha, tal coisa aconteceu, né, eles eram escravizados, mas eles amavam o patrão, eles apanhavam todo dia chicotaço, cada chicotaço era um sorriso, porque era maravilhoso levar chicotaços, né, são coisas boas de acontecer. Não, aí tu tá fazendo uma distorção de uma história que é uma história absurda, humanamente falando. Não tem problema tu trabalhar com assuntos delicados e ensinar que esses assuntos são delicados, ou mostrar as visões erradas das pessoas que fazem isso. Eu até vi um vídeo há um tempo atrás de uma pessoa que falou que o livro do Hitler, do próprio Hitler, ele foi proibido em alguns lugares. Só que
algumas pessoas brigaram para que esse livro fosse liberto, para que as pessoas tivessem acesso, para elas verem o quanto horrível ele pensava, entendeu? Mas eu tenho certeza que no livro do Hitler não estava escrito eu batia nas pessoas, torturava elas e elas me amavam, porque isso é inumano, isso não existe, isso daí não é real. Quando a gente começa a adicionar isso, a gente está fugindo da história real e querendo colocar ali uma romantização em cima de um acontecimento que é totalmente errado. Esse ponto eu questiono de uma obra a fazer. Eu não acho que a obra tenha que ter a liberdade dela fazer um assunto, por mais delicado que seja, obra de qualquer ponto, não só de anime, de qualquer coisa, por mais delicado que seja, querendo romantizar aquele acontecimento, mostrando que aquele acontecimento ali que é inumano, que não é algo real, que não é algo que aconteceu na vida real, que estão fazendo simplesmente porque querem fazer, para parecer que aquilo dali não é tão ruim quanto parece, para apoiar o psicológico de pessoas que já têm problemas com aquele assunto e acham que agora estão certas. É que nem, por exemplo, falava, por que provavelmente surgiu o machismo, por exemplo, vamos botar assim, por que o homem achou que ele era superior à mulher? Bom, porque provavelmente ele percebeu que ela era mais forte e ele podia bater nela, porque em algum momento alguém fez alguma brincadeira e alguma piada dizendo, quando ela chegar em casa bate, não precisa explicar, ela sabe o porquê. Ou seja, são situações, são imposições colocadas ali que fazem com que a pessoa ela se sinta importante. A partir dessas ideias, pessoas que são preconceituosas ou violentas, elas ganham muita força achando que elas estão agindo de forma certa porque agora elas estão tendo algum apoio de algum lugar ou alguém que pensa igual a elas. Então aqui eu questiono aí diretamente essa parte, porque eu acho que as pessoas não entendem o limite, pelo menos eu não consigo entender como elas comentam sobre esse assunto, porque assim, eu não acho problema nenhum qualquer assunto delicado ser retratado em qualquer obra. Não acho. Eu acho errado quando esse assunto ele é tratado de uma forma que não é real, que isso nunca vai acontecer. Nunca, isso é impossível. Entende? Quando eles tratam um assunto que é um assunto que já é delicado, sem problema nenhum ser tratado, ok, um assunto delicado pode ser tratado, mas de uma forma a romantizar aquele assunto, a colocar a escrava que está apanhando e sofre e nunca vai ser libertada até o momento do final da vida que ela vai morrer, e durante toda a vida ela sorri e feliz realmente com o que acontece, e ainda morre feliz, e a criança dela nasceu e vai ser escrava e vai ser feliz também, todos os escravos felizes. Isso não existe. Ok, isso daí não existe, nós estamos falando de uma questão, aí esse ponto vai com o ponto do Guto. Não estou dizendo que a obra de Tate fale disso, ok? Só estou comentando o ponto que é o ponto que o Guto comentou no vídeo dele. E esse ponto sobre esse momento, sobre essa situação de algo que sobrepõe o que é real, o que é ético, até dentro do que é antiético, porque existe ética até no que é antiético, é algo que é irreal e é algo que não faz sentido dentro do que é certo e errado. Não criar uma história onde a falsa acusação de estupro acontece porque na vida real mulheres são realmente estupradas não é nenhum argumento de verdade, é uma tosquice do caralho. E aí nós chegamos ao outro ponto, a influência de Guto e como o público de um criador de conteúdo enxerga suas opiniões. Quando você faz um vídeo com um tema tão importante, é necessário que você esteja aberto a dialogar com seu público. É preciso mostrar a eles que o que você diz não é a verdade absoluta. Eles deveriam ir atrás do anime para tirar suas próprias conclusões. Quando eu faço um vídeo intitulado A Melhor Luta de Dragon Ball, eu não quero que você assista ao vídeo e pense, realmente, essa é a melhor luta de Dragon Ball. Eu quero que você assista ao vídeo, depois vá assistir a porra da luta e depois você pense sozinho. Depois de assistir o vídeo e depois de ver a luta, será que essa realmente é a melhor luta de Dragon Ball? Pronto. O vídeo não deveria ser o fim da discussão, deveria ser o meio. Eu não tô aqui pra te provar que Goku vs Freeza é a melhor luta de Dragon Ball. Eu tô aqui pra te apresentar ela do meu ponto de vista para que você assista ela, ou leia, e crie a sua própria visão. Quando você dá a entender que esse anime deveria ser um crime, esse tema não deveria ser abordado por ser sensível, e na thumbnail já instrui seu público, que é obviamente jovem, a não assistir essa obra, você não tá agregando em porra nenhuma. Você tá só guiando uma visão que você concorda sem dar a eles a chance de tirar suas próprias conclusões. Teve gente no Twitter dizendo que o anime realmente deveria ser criminalizado sem nem ver o seu vídeo, só porque essa é a thumb e o título, e a pessoa confia no que você vai falar. Essa é a sua influência. Óbvio que você não tem que assistir nem ler nada e pensar, que interessante, talvez você esteja correto. Não, porra! Você pode olhar pra Tate no Yushi e pensar, caralho, que porra é essa? E então gravar 10 vídeos mostrando ao seu público o porquê da obra ser uma bosta. O que é perigoso de verdade é você tentar agir como um juiz pra arte, decidindo o que pode ou não ser abordado, o que pode ou não ser assistido, o que pode ou não ser lido. Não é só idiota, isso é censura.
Enfim, eu acho que é basicamente isso que eu queria falar sobre o assunto. Eu vou assistir Teiji no Yusha pra constatar o que eu já acho que vai acontecer, que é eu achar a obra uma merda. Mas, sinceramente, ninguém precisa de paternalismo na arte. Ninguém. Bom, é isso aí então, não tem muito o que adicionar, eu já comentei no início que eu queria, já fiz o questionamento que eu queria durante o meio do vídeo, quero ouvir a opinião de vocês aí embaixo, comentem. E assim, uma coisa muito interessante é assim, as pessoas elas não são inteligentes por elas terem opiniões, elas são inteligentes por elas terem questionamentos. Porque o questionamento leva à pergunta de querer saber mais, querer sempre se informar um pouco mais. Então sempre questionem qualquer coisa que vocês vejam. Não levem como real. O que eu estou falando aqui é o real do que eu acredito certo e errado. Mas vocês também têm o questionamento de vocês, como eu falei durante o meu vídeo, eu falei isso mais de uma vez. O certo e o errado, ele é um conceito criado humano. Não existe um conceito perfeito do certo e errado. O que é certo e errado no Brasil não é a mesma coisa dos outros países. O que é certo e errado no sul pode não ser já no norte, pode não ser no leste, pode não ser no oeste ou em qualquer outro lugar. O certo e errado é um conceito de pessoa para pessoa, exceto quando a gente tange a lei. E até a lei, em alguns lugares, ela é errada, né? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse react. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal para dar um apoio. E até a próxima. Falou!